Olá! No vídeo de hoje nós vamos estudar o sistema respiratório para entender como funciona a respiração e saber a melhor forma de acessar a capacidade respiratória para promover a saúde, o autoconhecimento e a energização. Somos formados por células e as nossas células precisam do oxigênio. E o nosso espírito precisa da energia vital contida no ar que respiramos. Mas no nosso estudo de hoje vamos nos concentrar na parte anatômica e fisiológica da respiração. Dentro da anatomia respiratória, vamos ver uma divisão entre a via aérea superior e a inferior. A via aérea superior é chamada de porção de condução. Vai preparar o ar de fora da atmosfera para adaptá-lo ao organismo. Então, vai aquecer este ar, vai umidificá-lo e também filtrá-lo diante de vírus, poluição. E a porção da anatomia ligada à respiração acontece nessa parte, começa a acontecer na parte inferior da traqueia e nos pulmões. Então, considerada a porção de respiração, esta via aérea inferior, onde vai acontecer a troca do oxigênio pelo gás carbônico. A via aérea superior, que vai conduzir o ar de fora para dentro dos pulmões, é composta pelas narinas, pela faringe, que passa aqui atrás da garganta, pela laringe, que é mais anterior, e a laringe vira a traqueia. Esse canal da laringe e traqueia é um tubo cartilaginoso que é mais resistente para resistir à pressão, porque o ar vai entrar e sair da narina até o pulmão, do pulmão até a narina, por meio de pressão. Então, esse tubo cartilaginoso é mais resistente para resistir a essa pressão de entrada e saída do ar. Enquanto mais atrás aqui, nós temos a faringe, que é um tubo muscular, e ela vai levar, a faringe vai levar também para onde passa o alimento da faringe, esse alimento vai para o esôfago que fica aqui atrás da laringe. E essa adaptação do ar da atmosfera para dentro do corpo começa pelas narinas. As narinas possuem pelos e cílios e também uma mucosidade que vão fazer o filtro do ar e ainda aquecê-lo. E por isso a respiração ela deve ser sempre nasal. A respiração pela boca é somente quando precisamos, quando as vias aéreas superiores das narinas estão obstruídas, e aí é um mecanismo de sobrevivência. Mas a respiração pela boca, ela não faz essa filtragem, porque a boca não tem esses cílios, pelos, nem essa mucosidade, e também quando o ar entra pela boca, o ar já entra frio e vai mais frio, chega mais frio aos pulmões. Então, ele não passa por essa adaptação importante aqui das narinas. E além disso, quando respiramos pela boca, o ar, além de entrar mais frio nos pulmões e também de não receber aquele filtro por esses cílios e pelos que a narina tem, vai ressecar a garganta. Então, a respiração pela boca é somente um mecanismo mesmo de sobrevivência. Uma outra função das narinas é o nervo olfativo, que vai detectar o cheiro. Como vimos, a boca ela pode servir como mecanismo de sobrevivência, no caso da obstrução das narinas, mas a principal função da boca é a mastigação, a deglutição de alimentos e o paladar. A faringe, além de ser um canal de condução do ar, é também um canal de condução dos alimentos.
E o alimento nós mastigamos, formamos o bolo alimentar, e o bolo alimentar, quando nós engolimos, vai para o esôfago. E o que faz esse bolo alimentar ir para o esôfago é a epiglote. Então, quando nós engolimos, a epiglote que fica aqui na base da língua vai fechar a laringe, impedindo que o alimento desça para a laringe e vá direto para o esôfago e do esôfago chegue ao estômago. E a laringe, que fica mais aqui nessa parte anterior, vai ser um canal também de condução do ar e é um aparelho também responsável pela fonação. E nós temos aqui na laringe a glote, que é tanto o aparelho que tem as pregas vocais que produzem sons, e ainda é responsável pela entrada e saída do ar. Então aqui está mostrando a glote, né? E aqui tem as pregas vocais, que elas vão fechar, elas vão ser tensionadas no processo da produção de sons, e também vão abrir e fechar durante a inspiração e a expiração. Então, a glote abre, como se fosse uma janelinha, né, que abre aqui para o ar entrar para a laringe e da laringe ir para a traqueia e da traqueia chegar aos pulmões. E dentro do nosso estudo do yoga, é interessante sabermos essa localização aqui da glote e da epiglote, para que a gente realize o Ujjayi Pranayama, onde nós fazemos uma contração dessa região da glote e epiglote para produzir o som na garganta. E aí é um pranayama bem interessante que nós vamos estudar. E ele vai atuar bem aqui nessa região da glote e epiglote. Então, dentro de uma outra visão da epiglote e a glote, nós vamos ter aqui a base da língua, e bem abaixo a epiglote, e a glote com as suas pregas vocais. E cobrindo essa região, dando proteção a essa área, vamos encontrar aqui o osso hioide, o ligamento tiroideo, porque essa região da garganta também vai abrigar a glândula tireoide, a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, além da cartilagem traqueal. Essa cartilagem tireoide e cricoide, essa tireoide aqui, ela vai formar o que chamamos de pomo de Adão ou o gogó. E nos homens, eles costumam ter essa região maior, né? Com uma protuberância maior, em função da maior produção de hormônios, principalmente a testosterona. Já a via aérea inferior é composta pela parte inferior da traqueia e os pulmões, que é onde ocorre a respiração propriamente na troca gasosa do oxigênio pelo gás carbônico, né? Então entra o oxigênio e sai o gás carbônico. A traqueia é a continuação da laringe, que vem lá da região cervical e segue para o tórax. Chegando nos pulmões, a traqueia vai se dividir entre o brônquio direito e o esquerdo. E essa divisão entre brônquio direito e esquerdo chama carina. E ao se dividir, os brônquios se subdividem, formando brônquios de primeira ordem, que são mais espessos, brônquios de segunda ordem, que vão se afunilando e se ramificando, e os brônquios de terceira ordem, que vão se ramificando e ficando mais finos. E uma característica interessante da traqueia é que é constituída por anéis cartilaginosos que têm uma estrutura bem resistente para suportar a entrada e a saída do ar que acontece por pressão. Então, esses anéis mantêm a estrutura da traqueia intacta diante essa passagem do ar.
E uma curiosidade é que o aspirador de pó foi inspirado na traqueia. O aspirador de pó também tem anéis no seu tubo, anéis resistentes para suportar a passagem ali do ar que vai entrar por pressão. Entrar e sair por pressão, assim como acontece na traqueia. Então a traqueia tem uma estrutura bem resistente. Mas quando se transforma em brônquios e esses brônquios vão se ramificando, este canal vai ficando mais fino e também mais poroso. E dentro dessa ramificação, cada brônquio está ligado a um pulmão direito e o pulmão esquerdo. E os pulmões são compostos pelos bronquíolos, ductos alveolares e os alvéolos, que formam a árvore brônquica. A partir dos bronquíolos é que ocorrem as trocas gasosas, mas a maior parte da troca gasosa de oxigênio por gás carbônico acontece nesses vasos capilares aqui dos alvéolos. E a maior parte da troca gasosa acontece nos alvéolos, que são parecidos com um cacho de uva, porque eles são muito irrigados pelos vasos capilares, e os vasos capilares são fininhos e muito permeáveis, permitindo que ocorra facilmente essa troca gasosa. E que eu vou explicar melhor como acontece daqui a pouco. Os pulmões são revestidos por duas pleuras, que é como se fossem sacos. A pleura mais externa é chamada de pleura parietal e a pleura mais interna é chamada de pleura visceral. Estas pleuras contêm a árvore brônquica e o mediastino é a região entre os dois pulmões. E nos pulmões nós vamos ter regiões, né, que são os lobos dos pulmões. Do lado direito nós temos o lobo superior, o médio e o inferior. Já ao lado esquerdo dos pulmões, só tem somente o lobo superior e o lobo inferior. Aqui nós temos a visão mais clara do pulmão, né, como ele é assim. Então aqui está mostrando o lobo do lado direito, o lobo superior, médio e inferior, e do lado esquerdo, o lobo superior e inferior. É interessante a gente conhecer essa anatomia dos pulmões para a gente entender que quando a gente realiza a respiração completa, nós vamos preencher todo este espaço pulmonar, do lobo inferior, médio e superior, na respiração abdominal, a respiração diafragmática e a respiração superior, que nós vamos vivenciar na prática. E para abrigar os pulmões e os outros órgãos, como o coração e o esôfago, nós temos a caixa torácica. A caixa torácica é composta pelo externo, que é esse osso aqui no centro, pelas costelas, e pelas vértebras torácicas, que ficam nessa região posterior aqui, né? Então, aqui tem a vista anterior, né, do externo, as costelas, aqui a coluna, e a vista posterior, nós vamos ver aqui as vértebras torácicas da coluna, que tem um processo espinhoso, essa espinha mais pontuda, mais comprida. Aqui é o processo transverso da coluna, que se ligam às costelas na região posterior, e na região anterior, o externo é que se liga às costelas, né? Formando esse gradil costal. E aqui a escápula, que estamos visualizando também, é importante no movimento da caixa torácica, o movimento dos ombros, que vão abrir o peito, abrir os ombros, projetar o externo para frente. Por exemplo, quando a escápula se aproxima aqui desse processo transverso da coluna, pressionando para frente,
você tem o movimento do externo mais elevado, mais para frente também. Então, a escápula, ela vai estar relacionada também com esse movimento dos membros superiores que vão afetar o movimento do tórax. Então, na escápula, ela tem esse osso triangular, né? Aqui na parte superior temos a espinha da escápula e o acrônio, que é essa ponta aqui da escápula que vai se unir com a clavícula aqui na frente, nessa região anterior. E nós vamos ter uma classificação das costelas. Temos as costelas verdadeiras ou externais, que são fixas ao externo. Então, são as 7 primeiras costelas, que se fixam diretamente ao externo. As costelas falsas ou asternais não se ligam diretamente ao externo. Elas têm uma cartilagem, por meio dessa cartilagem se ligam ao externo. São as outras 3 costelas. E as 2 últimas costelas são as costelas flutuantes, que não se ligam a nenhuma parte óssea anterior aqui do tórax, tá? Elas são mais soltas. E é importante para a gente o conhecimento dessas costelas, porque quando fazemos a respiração diafragmática, a respiração média, nós vamos movimentar principalmente essa parte inferior aqui das costelas. E essas flutuantes, é interessante que elas são mais soltas, permitindo uma maior expansão do volume dos pulmões, né, no caso, uma expansão da respiração, né, que vai aumentar bastante a caixa torácica para maior absorção de oxigênio dentro do espaço pulmonar. Essa mobilidade vai permitir que as costelas possam se expandir para os lados, para frente e para trás, aumentando bastante esse espaço para que haja maior absorção de oxigênio. E aqui mais uma imagem para visualizarmos essa grade de proteção dos órgãos, a caixa torácica protegendo os pulmões, o coração, o esôfago, né? Aqui nós temos o fígado, o baço, o pâncreas, e aqui embaixo nós temos a cintura pélvica, que vai abrigar os órgãos mais inferiores, né? Assim, na região do baixo ventre. Aqui por trás vamos ver a região dos rins, aqui a escápula e formando a cintura escapular aqui em cima junto com a clavícula, que vai estar ligada aos membros superiores. E agora vamos aos músculos que revestem esta área óssea da caixa torácica e que são responsáveis pelo movimento da respiração. Os músculos respiratórios são divididos entre músculos primários e os acessórios. Os músculos primários são os essenciais para a realização da inspiração ou da expiração. Então, são divididos entre músculos primários inspiratórios e expiratórios. E aí nós vamos ter o esternocleidomastoide e os escalenos, os intercostais externos, sendo o músculo e o diafragma como músculo inspiratório. E então o diafragma que vai descer, enquanto os intercostais externos, os escalenos e o esternocleidomastoide puxam as costelas para cima. E os expiratórios intercostais internos, e o que ficam aqui entre as costelas, né, mais internamente, os oblíquos do abdômen interno e externo, também o reto do abdômen vão ser músculos expiratórios. Então, vai puxar a costela para baixo, o abdômen vai se recolher e o diafragma vai subir. Eu vou explicar tudo isso com mais detalhamento. Então, músculos inspiratórios.
o diafragma, que fica bem aqui embaixo das costelas. Nós vamos ter uma visão melhor dele daqui a pouco. Os escalenos e esternocleidomastoide, os intercostais externos e uma porção dos intercostais internos. Vamos um por um agora. O esternocleidomastoide é um músculo que ele tem várias ações, ele vai lá aqui da base do crânio, pega lateralmente, posteriormente também, corre aqui pela parte lateral do pescoço até o externo. E o escaleno, que é esse músculo que pega mais aqui lateralmente, que fica nessa região aqui da clavícula, que vai se inserir aqui na clavícula, também próximo ao externo. E esses músculos vão elevar as duas primeiras costelas. Já os intercostais externos, que ficam aqui entre as costelas, vão abrir o espaço entre as costelas. Então, vão aumentar as costelas, o espaço entre elas, aumentando o volume da caixa torácica. E já o diafragma, que é um músculo importantíssimo no processo da inspiração, o diafragma ele divide o tórax e o abdômen. Então, ele fica bem aqui embaixo das costelas e no diafragma existe aqui uma passagem do esôfago, que é o hiato do esôfago, que vai ali para o estômago. Tem aqui uma outra forame aqui, que é da veia cava, e um outro aqui da artéria aorta. Então, eles têm esses hiatos, e o diafragma tem o formato de uma cúpula com concavidade para cima, né, que vai envolver bem aqui essa parte inferior das costelas, e uma parte carnosa periférica que vai se prender às 6 últimas costelas. E ele tem uma extremidade caudal que vai aqui no externo, na região anterior, e uma outra parte caudal que vai mais ali posteriormente, se liga à coluna vertebral. Então, quando inspiramos, o diafragma, que tem essa concavidade aqui para cima, ele vai se contrair e vai ficar mais plano. E isso vai fazer uma pressão nos órgãos abdominais e vai permitir um aumento aqui do volume do espaço pulmonar para que entre o ar. Então, aqui, quando ele está, e quando nós expiramos, ele retorna para cima, diminuindo o espaço dos pulmões durante esse processo da expiração para expulsar o ar. Então, ele é fundamental aqui nessa ampliação do espaço dos pulmões, e nós vamos ver que o ar vai entrar e sair dos pulmões por meio de pressão, então ele entra automaticamente, mas tem muito a ver com esse espaço proporcionado dentro dos pulmões para que o ar entre. Então, o diafragma vai fazer esse movimento de, ao inspirar, ele se torna plano, pressiona os órgãos abdominais aqui para baixo, aumenta então a pressão do abdominal e diminui a pressão aqui na região do pulmão, permitindo que o ar entre. Quando você expira, você diminui essa pressão endoabdominal e aí o ar, e aí você aumenta a pressão dentro dos pulmões. Então, você diminui o espaço pulmonar, aumenta a pressão dentro dele, e aí o ar sai. Então, o diafragma vai aumentar esse espaço pulmonar, aumentando esse espaço nessa região inferior do pulmão.
E as costelas vão se abrir anteriormente, posteriormente e lateralmente também. Então, o volume da caixa torácica se expande para baixo, para cima, para frente, para trás e para os lados. E com esse movimento, nós podemos absorver um grande volume de oxigênio. Já os músculos expiratórios são os músculos abdominais e os intercostais que vão fazer um movimento de retorno, puxando as costelas para baixo e o abdômen vai se recolher. Então, os músculos abdominais são esse reto do abdômen, que é mais periférico, o oblíquo interno e o externo, que são mais oblíquos, né, que pegam aqui mais lateralmente o abdômen, e o transverso do abdômen, que é um músculo bem profundo, que é como se fosse uma cinta que fica lá dentro do abdômen. Então, são esses os principais músculos expiratórios. E nós falamos dos músculos acessórios, que são os músculos responsáveis por outras ações dentro da cintura escapular, dentro do movimento do braço, do ombro, mas que auxiliam a respiração. Então, eles são sinergistas desse processo respiratório. Esses músculos acessórios são o músculo peitoral maior e menor, o serrátil anterior e posterior, os extensores da coluna, que ficam aqui ao longo da coluna, que deixam a coluna ereta e também vão fazer a extensão da coluna para trás. O trapézio, que é esse músculo que tem o trapézio superior, o trapézio médio, o trapézio inferior. O grande dorsal também, que é esse músculo que vai aqui dentro dessa região lombar da coluna até a axila. Nós temos o elevador da escápula, que faz o movimento, né, como o próprio nome diz, de levantar o ombro e levantar a escápula, e o longo do pescoço. Então, esse conjunto de músculos que são responsáveis pelo movimento da cintura escapular, movimento de levar o ombro, de descer o ombro, de abrir o peito, de fechar o peito, movimento de elevar o braço, de descer o braço. Todos esses são músculos que fazem esse tipo de movimento e vão também assessorar a respiração. E essa musculatura da cintura escapular costuma ficar normalmente tensa em função até do estresse ou do excesso de movimentos. E quando essa musculatura está tensa, vai afetar a respiração, a gente vai ter mais dificuldade de respirar. Além disso, quando a respiração fica mais curta e superficial, vai exigir mais desses músculos, que vai aumentar ainda mais a tensão desse conjunto de músculos da cintura escapular que são sinergistas da respiração. Da importância do relaxamento deles, para a gente trabalhar essa livre e plena respiração. Na aula vamos estudar mais sobre isso. Agora vamos falar da fisiologia da respiração. Os pulmões têm funções respiratórias e não respiratórias. E nas funções respiratórias dos pulmões, nós vamos ter a ventilação. A ventilação é o ato de inspirar e expirar. Também a distribuição, circulação, difusão e transporte de oxigênio para os tecidos. As funções não respiratórias dos pulmões está relacionada ao reservatório de sangue, equilíbrio de trocas líquidas e também a ação metabólica. E como ocorre essa fisiologia da respiração? Primeiro, o sistema nervoso detecta a necessidade de respirar, de inspirar, né? E aí, com a ação de todos aqueles músculos que nós estudamos, né? O diafragma se contrai, os intercostais também se contraem, fazendo uma expansão da caixa torácica. E aí, o ar, que é composto de oxigênio, nitrogênio e os outros gases, incluindo o gás carbônico, vai entrar pelas narinas ou pela boca. E aí, nas narinas, ele vai ser aquecido, filtrado,
percorre a faringe, laringe, traqueia, até alcançar os brônquios e os bronquíolos, que é onde acontecerá a troca gasosa partindo do bronquíolos, e nos alvéolos nós vamos ter a troca gasosa, né, como nós vimos. E na proporção desse ar que nós respiramos, né, como eu falei, 78% desse ar é de nitrogênio, 1% de óxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases, e 21% de oxigênio. Então, na atmosfera, geralmente tem essa composição. É claro que quando nós temos o ar mais poluído, é o ar que tem uma maior concentração desse dióxido de carbono, né? Então, quando o ar chega nos bronquíolos e nos alvéolos, ocorre a troca gasosa. A troca gasosa é chamada de hematose, que é considerada a respiração em si, na troca do oxigênio pelo gás carbônico. E os alvéolos, né, como aqui esse cacho de uva, né, ele é bastante irrigado pelos capilares, que são vasos bem finos. Os capilares têm poros e os alvéolos também. E aí, devido a essa porosidade, você tem a difusão. O oxigênio entra no capilar sanguíneo e o gás carbônico do capilar sanguíneo vai para os alvéolos para ser eliminado na expiração. Eu vou explicar melhor. Essa troca ocorre por diferença de pressão. E como isso acontece? Os gases se movimentam e onde tem muita concentração de um gás, provoca o deslocamento para um lugar onde tem mais espaço. Então, se durante a inspiração nós aumentamos o espaço do pulmão, como nós vimos, o ar da atmosfera que está carregado de oxigênio, ele vai se deslocar automaticamente por um lugar que tem mais espaço, onde está menos carregado de oxigênio. Então, você tem dentro da pressão atmosférica uma maior concentração de oxigênio e dentro do pulmão uma menor concentração de oxigênio. Isso faz com que o oxigênio contido na atmosfera busque um lugar que tem mais concentração de oxigênio, ele vai procurar um lugar que tem mais espaço, e esse espaço está dentro do pulmão, que foi aberto, que foi expandido exatamente para que o ar passasse da atmosfera automaticamente para dentro dos pulmões. No momento que o ar entrou no pulmão, houve um aumento da concentração de gases nos alvéolos. Então, os gases que estavam na atmosfera foram para dentro do pulmão e se concentraram nos alvéolos. E aí esse aumento de concentração dos gases nos alvéolos vão diminuir o espaço entre eles. Então, aumenta a pressão. E aí, o oxigênio que está concentrado no alvéolo, que está sob maior pressão, vai para a corrente sanguínea, para os capilares sanguíneos. Já nos capilares sanguíneos, o sangue que retornou aos pulmões está carregado de CO2, carregado de gás carbônico. Então, dentro dos capilares, você tem uma maior concentração de gás carbônico. Por isso, ele está sob pressão, aumenta a pressão devido a essa concentração do gás carbônico dentro dos pulmões, e aí, por difusão, ele vai para os alvéolos. E aí ocorre essa troca gasosa, onde o oxigênio vai para a corrente sanguínea e o gás carbônico entra no alvéolo para ser eliminado na expiração. Nesta imagem, podemos ver melhor. Dentro dos alvéolos, nós vamos encontrar, durante a inspiração, uma maior concentração de oxigênio, um aumento de pressão do oxigênio e uma menor pressão de gás carbônico.
E dentro dos capilares sanguíneos, do sangue que retornou ao coração, nós vamos encontrar uma maior pressão de gás carbônico e uma menor pressão de oxigênio. E assim, por difusão, o oxigênio do alvéolo vai para o capilar sanguíneo e o gás carbônico do capilar sanguíneo vai para o alvéolo pulmonar. E na saída do ar, o gás carbônico irá percorrer de volta o mesmo percurso de entrada do ar. Só que o alvéolo precisa de se manter aberto, porque se sair todo o ar do alvéolo, as paredes podem grudar. E grudando as paredes do alvéolo pode dificultar a abertura para que entre novamente o ar durante a inspiração. Ou seja, o ar não vai encontrar o espaço necessário para entrar, caso os alvéolos estejam fechados. E para a gente entender melhor esse processo da respiração, precisamos associá-la à circulação sanguínea. E a troca gasosa que nós acabamos de estudar faz parte da pequena circulação, que é também chamada de circulação pulmonar, onde o sangue não oxigenado chega ao coração, chega ao ventrículo direito do coração e ele sai pela artéria pulmonar, onde é levada aos pulmões. No pulmão ocorre essa troca gasosa, o gás carbônico sai, o oxigênio entra, aí o sangue oxigenado volta ao coração pela veia pulmonar e do coração sai pelo ventrículo esquerdo e vai pela artéria aorta, sendo distribuído por todo o corpo. E na grande circulação, esse sangue oxigenado que saiu do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, ele dentro dos órgãos vai haver, dentro de todo o corpo vai haver o metabolismo celular. E dentro desse metabolismo celular, o oxigênio será gasto e a queima do oxigênio vai gerar a produção do gás carbônico. E aí, o sangue passa a ficar carregado de gás carbônico. E aí, esse sangue desoxigenado vai retornar ao coração pela veia cava. E aqui, uma outra imagem, para a gente entender de novo esse processo, do sangue que chega desoxigenado ao coração, vai pela artéria pulmonar, vai para os pulmões, lá ele recebe o oxigênio novo, elimina o gás carbônico, e esse sangue oxigenado, rubro, volta ao coração, e do coração vai pela artéria aorta, sendo distribuído para o corpo, oxigenando os órgãos, levando todo esse oxigênio, vai para todas as células do corpo, e aí no metabolismo celular você tem um aumento da produção do gás carbônico, e aí o sangue fica carregado de gás carbônico e retorna ao coração, começando todo o ciclo de novo. Esse ciclo acontece em torno de 12 a 20 vezes por minuto no adulto em repouso. E agora, só para recapitular o que estudamos nesse vídeo. Durante a inspiração, o diafragma se contrai e ele então abaixa, pressionando os órgãos do abdômen para baixo. Isso aumenta o espaço dos pulmões e o diafragma vai trabalhar junto com os intercostais que vão puxar as costelas para cima. Então, o diafragma contraindo aumenta o espaço para baixo, os intercostais aumentam o espaço para cima das costelas, e a gente tem também aquela expansão das costelas posteriormente e lateralmente também. E aí, com isso, os pulmões se distendem.
Os pulmões são feitos de um tecido conjuntivo que permite uma grande capacidade elástica. E quando existem doenças nos pulmões, como o efizema pulmonar, diminui essa capacidade elástica, fazendo com que o processo da respiração seja dificultado, porque o pulmão perde a sua capacidade de se distender. Mas no pulmão normal, você tem essa expansão da caixa torácica, né, feita por esses músculos da inspiração, e aí você tem o pulmão, ele pode se distender bem. E com isso você tem essa ampliação do espaço dentro dos pulmões, vai diminuir a pressão dentro dos pulmões em relação à pressão atmosférica. E aí o ar atmosférico entra pelas vias respiratórias e chega aos pulmões, porque a pressão do ar da atmosfera está maior do que a pressão dentro dos pulmões. E aí o ar da atmosfera se desloca para dentro. Então isso acontece automaticamente, sem que tenhamos que planejar. Já na expiração, o diafragma se relaxa, então ele volta, pressiona os pulmões para cima. Os músculos intercostais, eles se relaxam, então abaixam as costelas, os pulmões se contraem. Isso faz aumentar a pressão interna dentro dos pulmões relativa à pressão atmosférica. E aí o ar sai. E eu mencionei há pouco que no adulto em repouso esse ciclo acontece 12 a 20 vezes por minuto, mas quando a gente está sob efeito da resposta de estresse, que é a resposta de luta e fuga, a frequência respiratória tende a se acelerar. Nesta resposta do estresse, os batimentos cardíacos também se aceleram e a respiração precisa aumentar a oxigenação para cooperar com o trabalho cardíaco. E, além disso, nós vamos ter outras alterações, como pupilas dilatadas, esfíncteres contraídos, e é toda uma reação que afeta o sistema do corpo, aumentando a nossa energia para dar respostas rápidas. E aí, dentro desse sistema de alarme, né, para darmos respostas rápidas, nós ficamos com esse mecanismo durante um bom tempo. Às vezes você passa por um dia estressante e aí, quando chega em casa, você ainda continua tenso. Quando você vai dormir, você ainda continua tenso e acorda tenso no outro dia. E quando você chega para uma aula de yoga, tendo passado por um estresse ou estando com essa resposta de luta e fuga ativada dentro do seu corpo, é interessante que façamos um relaxamento inicial, uma interiorização para diminuir essa resposta de luta e fuga, de maneira que a gente possa usufruir melhor da prática. O relaxamento, a interiorização, vai ajudar a resgatar o ritmo natural da respiração, para que a gente possa realizar com plenitude os pranayamas e explorar todos os seus recursos, que é o que nós vamos estudar neste módulo. Então, espero que tenha sido útil esse vídeo e nós vamos continuar esse assunto na sala de aula e nas vivências da prática também. Namastê!